Buenas tardes a todos mis amigos y hermanos que nos acompañan en nuestro programa Conociéndonos. Un sábado más, un día muy bendecido, mucho sol, calorcito, gracias a Dios. Pasamos una semana muy fría aquí en San Paulo, pero gracias a Dios ha venido el sol de nuevo y hoy un programa maravilloso como todos los que hemos vivido. Sábado pasado no estuve en vivo, pero estuve subiendo un programa, el programa con el pastor Luciano, que había sido en portugués, hablado en portugués, y le hice toda la leyenda, toda la escrita en español. Así que pueden verlo nuevamente. Les invito a que se inscriban, por favor, en mi página de YouTube, Pastora Nancy Duré. Inscríbanse, colaboren con este programa, con este ministerio, para estar informados, para estar sabiendo sobre misiones. Nuestro programa es volcado a misiones. Nuestro programa habla de las personas que salieron, que viajaron, que emprendieron el camino de la obediencia al id de Dios. Así que estoy muy contenta de que varios pastores se están conectando. Tenemos ahora pastores de México que también entraron en contacto. Nos vamos conociendo, así como tal cual dice el nombre de nuestro programa, Conociéndonos. Dios va haciendo lazos del otro lado del mundo, del norte, del sur de América, y así estamos juntos en el mismo propósito. Y esto es muy bueno, muy agradable, me siento muy feliz porque todo es para la gloria de Dios. A Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Y hoy tenemos a un pastor muy bendecido, un misionero que él es de Angola. Él habla portugués, que allí se habla portugués con un acento un poquito diferente al de los brasileros. Pero es un pastor muy simpático, muy bendecido y tiene así mucha enseñanza. Es filósofo, es teólogo, profesor, misionero, pastor. Entonces realmente es un hombre muy, muy ungido y preparado para trabajar en la obra. Entonces hoy nos va a aportar con su conocimiento, trayéndonos sus experiencias, sus consejos, su palabra de Dios para bendecirnos. Así que les damos gracias a Dios, abrimos este programa en el nombre de Jesús, porque solamente para Él es toda la gloria, toda la honra, y todo lo que sucede es por su querer y por su voluntad. Aquí la pastora Nancy desde Brasil, San Paulo, les está hablando una vez más y transmitiéndoles este programa de Conociéndonos, que comenzó así tan tímidamente y hoy está tocando tantos corazones, tantas vidas. Entonces, hoy vamos a recibir al pastor misionero Elías Vinja. Él me había preguntado cómo hacía para entrar, como todos, así cuando entramos en Facebook, a veces nos cuesta un poquito porque mucha gente está más acostumbrada a Instagram o a YouTube. Así que si ustedes se inscriben en YouTube, ya pronto vamos a poder estar transmitiendo desde YouTube y ahí sí va a ser un poquito más fácil e incluso ustedes pueden compartir. Así que ahora vamos a estar llamando a nuestro querido pastor Elías Vinja, que estará con nosotros. Les doy la bienvenida a todos mis amigos que nos están escuchando desde Argentina, de Brasil y de varios países del mundo que están juntos con nosotros. Les voy a presentar entonces al misionero pastor Elías Vinja. Aquí, conocido por Vinja aquí, ¿no? Pero Elías también es un nombre muy bonito y es su primer nombre. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido misionero que vino desde África a misionar a Brasil. Mucho coraje, un hombre con realmente un llamado poderoso de Dios. Ojalá que sean bendecidos y que ustedes realmente se sientan felices de compartir. Es en portugués la entrevista, pero la semana que viene ya lo voy a estar subiendo con la leyenda en español, pero igual, quédense con nosotros, compartan, estén orando, estén escuchando, prestando bien atención y con seguridad ustedes van a recibir algo de Dios. Pastor, usted rechazó la invitación. Hágalo de nuevo, por favor. Los que van entrando, me gustaría que vayan poniendo sus banderas,
que nos muestren de dónde nos están viendo. Ya por nuestro programa de la semana Atardecer Juntos, ya vamos conociendo muchas personas que nos acompañan, ¿no? Pero siempre es lindo poder compartir, queda ahí grabado, de qué nación, de qué país están acompañándonos. Así que vamos a estar, a ver, aguardando. Pastor, había hecho bien el pedido. Vamos ahí de nuevo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Miguel Valdés, bienvenido, bienvenido Patricia, Ludmila, Pastor Expedito. A ver, Gabriel también nos está viendo, hoy no está acá conmigo. Gloria a Dios que toda la familia trabajando para el Señor, haciendo la obra, ya estamos pudiendo congregarnos. Aquí en Brasil estamos pudiendo salir tranquilamente, pero con máscaras, claro. No olvidarse de las máscaras y del alcohol en gel. A ver, pastor. Ahora uno se acostumbra un poco más, ¿no? Porque como se pone nervioso uno cuando la persona no puede ingresar al programa, porque las conexiones a veces fallan, pero él no está pudiendo. A ver. Vamos a ver. No se vayan de ahí, que él ya está entrando. Estoy llamando de nuevo, pastor. Estoy llamándolo otra vez al programa. Vamos otra vez, pastor. Pongo de nuevo. Ahí estoy adicionando. Aleluia! Minha pastora, graça e paz. Amém! Glória a Deus! Esse é o nosso querido pastor Bincha, muito simpático, sorridente sempre. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você, que você está tão ocupado, né? Um homem tão cheio de compromissos e cedeu esse espaço para que a gente possa conversar com você nesta tarde. Muito bem-vindo ao nosso programa Conhecendo-nos, pastor. Amém, amém. Aqui temos o pastor Bincha, vindo desde Angola. Verdade, Angola. pastor? Sim, Angola. Angola. Eu estava falando para os nossos convidados, tem bastante gente da Argentina que fala espanhol, mas eu falei para eles não ir embora, que eles vão te entender, em nome de Jesus. Amém. E nossos amigos do Brasil, e tem pessoas do México também que estão entrando para te assistir. Assim que glória Amém. a Deus, né? Vai se expandir. Amém. Eu agradeço muito o convite e o privilégio de compartilhar um pouco da minha trajetória, né, enquanto missionário, enquanto pastor. É um privilégio. Muito obrigado, pastora Nancy. Amém. Pastor, eu creio que a gente conhece você muito de pregar. O pastor Bincha, ele tem uma pregação que você ficaria horas e horas escutando este homem de Deus, do conhecimento que ele tem. Mas a gente conhece você do púlpito, então nós queremos conhecer o Bincha. Quem é o Elias Bincha? Conte um pouco de sua história, quem é você, como está composta a sua família.
Bom, obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, o Elias Binja é angolano, nasci e cresci em Angola. Estou no Brasil desde 1999, mas em 2014, depois do término dos meus estudos, terminei o doutoramento e aí empreendi o caminho de volta para casa, ou de volta para a terra. Mas fui sozinho, deixei a família, fui criar condições para poder depois levar a família. Mas em virtude de uma série de dificuldades por lá, eu acabei voltando. Enfim. Bom, eu tenho 46 anos, nasci em 74, na cidade de Luanda. Sou filho de professores, já sou de quarta geração de cristãos, os meus bisavós, os meus tataravós, bisavós, os meus avós, os meus pais, cristãos. Eu nasci e cresci na Igreja Metodista. Quando cheguei no Brasil, em virtude de uma série de dificuldades, a Igreja Metodista não me acolheu e fui acolhido pela Igreja Cristo Centro, do apóstolo Rubinho, e tenho servido na Cristo Centro, aqui em São Paulo, na comunidade de Sapopemba, na congregação de Sapopemba. Então, eu nasci em Luanda, cresci em Luanda. A minha vida praticamente se reduziu nesse intervalo a estudar, como os pais eram professores, então não tinha outra coisa que nós pudéssemos exigiam que nós estudássemos. Que bom. Então, no ensino médio, eu fui fazer o magistério, o ensino médio técnico para ser professor. Terminei o ensino médio um pouco antes de terminar, por razões de guerra civil em que o país se encontrava, eu fui convocado. Nós, os alunos do magistério, fomos convocados para assumir a sala de aula. Eu entrei na sala de aula como professor da função pública aos 17 anos. E desde então me apaixonei pela educação e nunca mais fiz outra coisa além de dar aulas profissionalmente. Que paciência, não? Muita paciência. É verdade. Eu sou de uma família de 11 irmãos, 11 irmãos. Que nem eu. Eu também tenho 11 irmãos. Aí, então, de 11 irmãos, mas dos 11 irmãos, eu sou o único que seguiu a carreira dos pais. Os meus irmãos viram as dificuldades todas pelas quais nós passamos, na guerra e tudo mais. Eles detestaram a educação. Mas, no entanto, eu amei a educação. Amei a educação e, enfim, tenho trabalhado aqui no Brasil com a educação. É claro, além do ministério, enquanto vocação, profissionalmente eu sou professor universitário em São Paulo. E então, isso é um pouco da minha vida. Aqui, no Brasil, eu fiz primeiro o curso de teologia. Então, logo que eu terminei o curso de teologia, eu fui fazer a segunda graduação em filosofia. Queria dar complementação aos estudos teológicos, porque eu queria seguir a teologia sistemática. Eu queria me especializar em teologia sistemática. E para fazer sistemática, eu precisava de filosofia. Só que a filosofia me deu muito mais subsídios do que eu imaginava. Porque, além dessa bagagem para compreender a teologia e elaborar teologia, ela também me deu a possibilidade de dar
um novo patamar na minha carreira profissional. Claro, Então, a crescer, né? A crescer, exatamente. Nesse sentido, eu comecei a conciliar as aulas em teologia, né, com as aulas de filosofia na rede pública, né, ainda engatinhando, tentando entender como se faz isso. Aí recebi o convite, né, quase já no meado do curso de filosofia, eu fui convidado para dar aulas na universidade, como professor assistente de filosofia. E assim entrei na universidade e estou lá até hoje. Aí, depois que terminei a filosofia, eu fui fazer o curso de pós-graduação em teologia, depois fui fazer pós-graduação em filosofia, aí eu fui fazer o mestrado em educação e o doutoramento em educação também. Ou seja, que a sua vida é só livros, livros e mais livros. É verdade. Então, eu fui transitando entre a academia teológica e a academia não teológica. Eu fui transitando entre a igreja enquanto vocacionado e a academia enquanto profissional. Em 2005, eu me casei com a Débora Binja e temos 2 lindos filhos. Imagina. O mais velho é o Felipe, está com 14 anos. A mais nova é a Susana, que está agora com 7 aninhos. Então, desde então, essa tem sido a vida do Binja. Meu Deus. Ou seja, que praticamente é como que você só teve que estudar, porque a vida foi te levando, te abrindo portas e entrando nos lugares. Guiado, realmente o Senhor foi assim, tremendo na sua vida, né? E Binja, com tanta coisa assim, eu imagino que você tem muita história para contar. Tem muita coisa para contar, mas por que o Brasil? Por que você escolhe vir ao Brasil? Como que foi ser chamado missionário para vir a essa terra abençoada onde nós moramos como estrangeiros? Pastora Nancy, o Brasil, eu creio que não fui eu que escolhi o Brasil. Eu quero acreditar que o Brasil é que me escolheu. Que bom! É verdade. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu não queria fazer a minha graduação em Luanda, em Angola. Eu queria fazer fora do país, porque eu conhecia a realidade, né, da academia angolana, que, por conta do contexto de guerra civil, era uma academia com muitas dificuldades, e ainda tem muitas dificuldades. Então, eu saí pedindo, solicitando a possibilidade de sair do país com uma bolsa de estudo. E algumas embaixadas em Angola ofereciam bolsas. A Embaixada da Espanha, eu tentei, não consegui. Eu tentei na Embaixada da Noruega, também oferecia cursos de engenharia, porque eu queria ser engenheiro. Não consegui. Exatamente. Eu tentei na Embaixada Sul-Africana para fazer o curso de medicina, porque estavam oferecendo bolsas. Não consegui. Tentei nos Estados Unidos, também para fazer o curso de medicina. Não consegui. Depois eu me desesperei. Claro. Orando, eu disse, se não dá para sair, para ir fazer uma graduação fora, eu vou fazer a graduação mesmo aqui no país. Então, me submeti ao processo seletivo na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Ciências, para fazer o curso de Geofísica. Eu queria me especializar em petróleos. Só que, nesse período, eu já estava fugindo do ministério. Quase nada, né? Quase nada, só queria... Exatamente. Nesse período, eu já estava fugindo do ministério. Claro. Porque o meu chamado ministerial, ou a minha vocação missional, aconteceu em 2013. Né? O meu pastor 2003, desculpe. 2003, sim. Não. 1993. Sim, estou pensando... 93, nossa, mas... entendi. Desculpe. 93. O pastor ouviu que eu estava
dando palavras, né? Estava ministrando nas nossas congregações. E o testemunho que ele ouvia das ministrações eram muito boas. Aí o Claro. pastor me convidou para pregar na igreja, no culto da família, no domingo de manhã. Lá os cultos são de manhã. Uhum. Ao que eu aceitei. Mas Sim. assim, eu devia ter os meus 17 anos. Então, Quantos? tudo bem. Quanto, pastor? 17 anos, na verdade. 17 anos. 17 anos, exatamente. Ah. Então, aí eu preguei e a pregação foi muito boa. A igreja Imagino. delirou com a mensagem. Aí eu fiz o apelo. Claro. Fiz o Já que estava, apelo. né? Bem corajoso. Exatamente. Fiz o apelo e as pessoas foram lá à frente chorando. O pastor ficou tão comovido naquele instante que ele veio ao meu encontro e disse: Elias, eu tenho um recado de Deus para você. Pronto. Se prepare para o ministério. Glória a Deus. Aí eu disse para o pastor, naquele instante, eu estava no púlpito, eu disse para o pastor, não diga isso, eu não quero ser pastor. Porque eu não quero terminar a minha vida na miséria, como os pastores em Angola terminam. Falei isso. Né? O Bem pastor direto. não pode ter... Exatamente. Pastor não pode ter carro, pastor não tem um sapato novo, pastor a roupa é sempre roupa usada. E aí eu vim descrevendo. Aí o pastor riu, né? As pessoas lá à frente à espera de oração, e o pastor conversando comigo. O pastor me abraçou e disse: meu filho, não é comigo que você tem que resolver isso. Eu só te dei o recado. É com Deus que você tem que resolver isso. Então, durante esse percurso que eu estou à procura de faculdade para fazer, eu já tinha essa palavra do pastor. Eu estava fugindo do ministério. Mas você sentiu que era de Deus, né? Você no seu coração recebeu, né? Exatamente, mas eu não queria. Claro, então, para mim, era muito mais fácil dizer que foi o pastor que falou e não o Senhor. Então, era a maneira de eu escapar. Claro. Aí eu prestei o vestibular na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Ciências, para fazer Geofísica. E eu passei, comecei o curso. Fiz o primeiro ano, comecei o segundo ano. À medida em que o tempo foi passando, eu fui me sentindo como se eu fosse um peixe fora da água. Claro. Aquele ambiente maravilhoso que eu amava, da universidade, de repente ficou sombrio. Perdeu o sabor. Perdeu o sabor. Perdeu o sabor. É nesse instante em que eu me vejo de volta ao Senhor orando, pedindo: Senhor, o que queres que eu faça? E a palavra era a mesma. O que eu quero que você faça é o que você está fugindo. Para que perguntou, né? Para que foi perguntar? Exatamente. Então, todas as tentativas que não deram certo, aí eu fiquei, enfim, já estou na faculdade não estou bem, e agora o que eu faço? Então eu fui orar. E eu disse: Senhor, eu já estou na universidade, estou no segundo ano do curso de Geofísica. Se for para abraçar o ministério, eu não queria fazer um curso médio, eu queria fazer uma graduação em teologia. Só que em Luanda não tem. Na época não tinha curso de graduação em filosofia. Não tinha. Então, ao que comecei a orar: Senhor, então se queres que eu me prepare para o ministério, então me dê a possibilidade e as condições de fazer um bom curso. Porque eu não quero ser só mais um pastor. Eu quero ser um pastor. Glória a Deus. Bom, nesse meio tempo eu recebi uma revista que o meu irmão era assinante. A revista da editora Betânia. Eu não sei se a editora Betânia ainda existe. Ela publicava uma revista cristã chamada Mensagens da Cruz. Eu li essas revistas. Exatamente. Que você colecionava, né? Colecionava. Exatamente, colecionava. A última edição que eu recebi, aparecia a publicidade de 3 seminários, todos do Betânia.
do Ministério Sim. Betânia. Um deles ficava em Belo Horizonte, o outro ficava em Camaquã, no Rio Grande do Sul, e o outro é que ficava em Autônia. Uhum. Ao que eu olhei para aquilo, eu disse, bom, é uma possibilidade, eu vou escrever, vou explicar a minha situação, Claro. e eu vou ver o que eles vão me dizer, porque se for para me cobrar alguma coisa, eu não tenho condições de Claro. pagar pelos estudos fora do país, eu não tenho condições, mas eu vou escrever. Aí eu escrevi. Não passou 30 dias, a resposta veio. Senhor Glória a Elias, nós Deus. recebemos a sua carta com a sua solicitação. Aqui o Seminário Betânia está te oferecendo uma bolsa Glória a integral. Você Deus. só precisa chegar aqui no Brasil. Meu Rei da Glória. Que coisa linda. Então, desde aquele instante, aí eu comecei a trabalhar em prol disso. Mandei outra carta dizendo que eu agradecia muito e precisava que eles me orientassem o que eu devia fazer para conseguir, né, a tramitação no consulado, para obter o visto de estudante e assim sucessivamente. Alguns dias depois, eles mandam os formulários para fazer a matrícula e assim comecei o contato. Daqui a pouco chegou a declaração para eu dar entrada da documentação para pegar o visto de estudante. Aí dei entrada do processo, isso foi em 98, já estávamos em 98. Pastor, uma perguntinha aí. Você estava solteiro nessa época? Solteiro. Tá. Solteiro. Então, dei entrada em novembro de 98 o processo para a obtenção do visto de estudante. Então, tudo bem. Só que o processo entrou, a embaixada disse que precisava fazer uma consulta a meu respeito e eu devia aguardar. Uhum. Como o país estava em guerra, havia dificuldade dos jovens saírem. Nesse período eu já estava aí com os meus 23 aninhos, então estava na idade mesmo de prestar serviço militar obrigatório. Claro. Só que como eu era professor desde 93, né, o exército me dispensou. Glória a Deus. Você é professor, você não precisa servir o exército, você é um militar da retaguarda. Porque, professor, você está na retaguarda, na sala de aula, combatendo, preparando as futuras gerações. Então, eu fui dispensado do serviço militar obrigatório. Mas Pastor, aí... esses antecedentes criminosos que você está falando são os antecedentes criminais que todo estrangeiro faz para entrar no país, não é? Era esse? Não, para além disso, para além dos antecedentes criminais, havia necessidade de saber se o governo angolano permitia a minha saída. Você sair. Exatamente. Porque como eu estava na idade ativa de prestar serviço militar, então havia essa dúvida se eles me permitiam sair ou não. Claro. E, ao mesmo tempo, o consulado brasileiro precisava fazer um levantamento se eu nunca estive no Brasil. Porque na época, muita gente saiu do país, veio para o Brasil e fizeram coisas que não prestavam e foram deportados. Para ver se tem algum registro da minha saída para o Brasil. Aí fizeram um levantamento. Isso passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril, o meu visto ainda não tinha saído. Então, e sua esperança? Você já estava perdendo a esperança? Não, já tinha perdido a esperança. Nem estava. Já tinha perdido a esperança. No dia 14, deviam ser 15 horas da tarde, né, eu recebi uma ligação, né, recebi uma ligação no celular, o consulado me convocando. Senhor Elias, o seu visto foi autorizado, as suas aulas já começaram em fevereiro, você está muito atrasado.
Isso era uma quarta-feira. Você precisa comprar a sua passagem com urgência e você tem de viajar até domingo. Glória a Deus. Pastora, aí entrei Você, em parafuso, saí correndo, já. oh, pastor, como que é a gente, né? Primeiro você fica guardando esse milagre, Exato. aí você desiste, aí o milagre acontece e você nem está preparado, nem a mala feita. Nada, 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 nada. Então, nesse interim, aí saí correndo, mealhando dinheiro para conseguir a passagem. Uhum. Fui lá na quinta-feira, né, no consulado, no período da tarde, dar entrada da documentação que eles solicitaram, mais a passagem, né, com a Uhum. viagem marcada para domingo. Dei entrada do processo, me mandaram ir buscar na sexta-feira à tarde o passaporte e a documentação toda necessária para entrar no país. Na sexta-feira, voltei no consulado, peguei o passaporte como visto e a passagem. Aí só tive o sábado para fazer as compras e no domingo viajar. E que Caramba. compras fazer? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. O pouquinho de dinheiro que eu tinha é o dinheiro que eu gastei para pagar o visto, para comprar a passagem. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí o meu pai tinha lá uma reservazinha, deu-me dinheiro para comprar pelo menos umas duas calças, umas duas camisetas e E um par de botei na chinelos. Um par de um chinelos. par de chinelo. Para andar aqui no Brasil. Havaiana. Exatamente. Então, no dia 18 de abril, eu de manhã cedo acordei, o meu irmão me levou no aeroporto. E no aeroporto eu fiquei tão preocupado com a imigração, porque na imigração havia a preocupação deles não me deixarem passar Claro, ainda, por sim. conta da idade, serviço militar, essas coisas. Aí Uhum. eu disse para o meu irmão: olha, eu estou com tanto medo, eu estou com receio de não passar. Claro. Eu mal despedi em casa, eu mal despedi a mãe e o pai, porque eu saí, eram 5 horas da manhã. Quando eu saí, como eu dormia num anexo da casa, de manhã, quando meu irmão mais velho chegou para me levar, eu só bati na janela dos meus pais e disse: pai e mãe, eu estou indo. Se até meio-dia eu não tiver voltado, é porque Eu eu já estou fui. no Brasil. Então, eu não me despedi direito dos pais. Aí Meu eu disse para o meu Deus. irmão: olha, são 6 horas, o voo está marcado para as 9 horas, o check-in está feito, então eu vou tentar passar na imigração. Se eles me mandarem voltar, vocês me esperem um pouquinho, aí a gente volta junto para casa. As pernas Mas, tremendo, né, pastor? As pá, pernas tremiam. A barriga. pastora do céu, tremendo até não poder mais. Era uma folia. Meu rei, as migrações dão um frio na barriga, né? Exatamente. Aí, nesse meio tempo, o meu irmão disse: ok, eu vou esperar aqui até mais ou menos 30, 45 minutos. Se você não tiver voltado, com certeza porque você passou. Então, Amém. aí eu vou para casa, eu aviso os pais. Eu disse: tá bom. Aí pego o meu passaporte, a minha mochila e vou lá na imigração. Entrego a documentação, o senhor viu, conferiu os documentos, olhou para mim. Ok, pode passar. Ah, Tchau. eu disse agora, estou livre. Aí eu estou subindo as escadas para ir na sala de espera. Deus falou comigo: Uhum. você não vai ver mais a sua mamãe. Nossa. Você não vai ver mais a sua mãe. Aí partiu o coração. Pastora do céu, é uma sensação indescritível. Horrível, horrível. Não é assim, não tenho palavras para Não, descrever. não. Eu terminei de subir as escadas chorando, passei as 2 horas e pouco de espera chorando. Quando Ai, chegou a meu hora do Deus. embarque, eu subi no embarque, eu embarquei no avião chorando.
E aquela sensação, por que que eu não me despedi direito com a minha mãe? Ai, Jesus! Por que que eu não me despedi direito da minha mãe? Uhum. Eu embarquei, chorando. A única oração que eu me lembro de ter feito foi: se o Senhor vai recolher a minha mãe para eu não vê-la de novo, então daqui para frente eu não tenho mais o que fazer. Senhor, eu Per- estou inteiramente nas tuas mãos, porque se alguém lutou para que eu viesse, Foi mais do ele, que né? o esforço que o pai fez, o esforço maior foi feito pela mãe. Que Porque o tremendo. pai queria que eu fosse oficial do exército. O pai queria que eu seguisse a carreira militar. Mas foi a mãe que criou as condições para que eu fizesse o curso de teologia. Meu Atrás Deus. disso tudo existe uma história. A mãe me contou a história no dia que eu disse para ela que eu vou para o ministério, vou servir como ministro, como missionário. No dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha acabado de sair da faculdade, estava cansado, subi, andei 14 quilômetros da faculdade até em casa. Cheguei em casa cansado, preocupado, porque a minha preocupação era: eu vou chegar em casa, eu vou dizer para a mãe, mãe, eu vou trancar A a matrícula. faculdade, Uhum. a matrícula, eu vou pedir licença no trabalho, licença não remunerada, eu vou fazer o curso de teologia para servir ao Senhor. O que que a mãe vai me falar? Porque, embora a gente estivesse com algumas dificuldades, ter um filho na universidade e fazer o curso que eu estava fazendo era motivo de esperança, Claro. né? Porque o curso de geofísica, os alunos no terceiro ano eram contratados pelas empresas ou companhias petrolíferas. E o salário base, para começar, era de US$ 3.000. Meu Deus. O meu pai ganhava menos de US$ 17 mensal. A minha mãe, menos de US$ 17 mensal. Eu ganhava US$ 17 porque eu era o diretor pedagógico da escola em que eu dava aulas. Meu Cristo. Então, imagina receber de salário todo mês US$ 3.000. Tava Eu milionário. teria condições, exatamente, de puxar os meus irmãos, ajudar a família e tudo mais. Então, o meu medo era de chegar em casa e dizer: mãe, eu vou jogar tudo para os ares, porque agora eu vou me preparar para servir o Senhor. Então, eu fui a pé em casa, receoso, orando. Quando eu chego em casa, chamei a mãe, pus a mãe sentada e eu disse: mãe, eu vou te falar uma coisa, você pode até me bater depois, mas eu vou Tá falar. longe. Exatamente. Fale o que a mãe quiser falar, eu já estou psicologicamente preparado. Mãe, é o seguinte, eu vou pedir licença não remunerada no serviço, eu vou trancar a minha matrícula, porque eu vou me preparar para ser obreiro do Senhor, ministro do Senhor. Quando falei isso, eu fechei os olhos, já me preparando para o que mamãe iria dizer. Ai, que coisa Mas, linda. para minha surpresa, a mãe começou a chorar. Glória a Deus. A mãe começou a chorar, me abraçou, chorou, chorou, chorou. Eu já não estava entendendo mais nada. Eu pensei, a mãe está a chorar porque eu perdi o juízo. Mas Esse, aí, esse meu filho tá louco. tá louco, exatamente. Mas aí, quando a mãe se consola e começa a falar, ela diz: filho, parabéns, você é motivo de oração. Glória a Eu disse: Deus. mãe, eu não estou entendendo. Eu estava à espera que a mãe me desse uma bronca e a mãe está a dizer parabéns. Não estou entendendo. Aí a mãe explicou. Quando eu era mais nova, eu estudei numa missão da igreja evangélica congregacional.
Nós tínhamos professores que vieram do Canadá. Eles criaram a missão e, na missão, criaram a escola e eles ajudavam as populações carentes. E eu fui contemplado a estudar nessa missão. E eu, aos 12 anos, depois daquele culto matinal, devocional, nós fomos convidados a orar. E cada um podia fazer o seu pedido. Naquele instante em que eu dobrei os joelhos, a minha oração foi: Senhor, se um dia o Senhor me der o privilégio de ser mãe, eu queria que um dos meus filhos estivesse integralmente na obra. Glória a Deus. Que poder de oração. Exatamente. Como gesto de agradecimento por esses missionários que deixaram a sua terra lá longe e vieram contribuir pela nossa vida, pelo nosso desenvolvimento e tudo mais. Então, Senhor, eu quero te dedicar um filho meu. Dá-lo para que o Senhor fizesse dele o que quisesse. Estava que nem Ana, né? Exatamente. Aí a mãe fez a sua oração naquele instante e, ao longo da vida, ela foi pensando no que ela pediu. Aí ela casou. A primeira filha, não é essa, filha. Não é. Veio o segundo filho. Oh, não é esse filho. Veio a terceira. Também não é. Veio a quarta filha. Também não é. Aí ela continuava fazendo filho. Exatamente. E ela sempre renovando a oração. Senhor, eu quero ter um filho. Glória a Deus. E aí veio o sexto filho, que sou eu. Aí ela diz: quando você nasceu, eu tive certeza que você seria o filho que eu entregaria ao Senhor. Glória a Deus. Aí quem estava chorando já era ele. Claro. E então, a pergunta que eu fiz à minha mãe foi: mãe, então se a mãe sabia que eu era esse filho, por que a mãe não me disse? A minha mãe me respondeu na ocasião assim: filho, eu não te disse para que você não fosse por minha causa. Glória a Deus. Que mulher de Deus. Na primeira dificuldade que você encontrasse lá à frente, você diria que foi a mãe que me meteu nisso. Mas agora, como você sabe que é o Senhor que falou contigo, eu só posso dizer: muito obrigado, meu Senhor, porque respondeste a minha oração. Agora, se você vai no ministério, não foi a mãe que te mandou, foi o Senhor. Então, qualquer coisa que você tiver de enfrentar, não se reporte à mãe, mas se reporte ao Senhor. Aí choramos. Só que agora eu estou dentro do avião com aquela convicção de que eu não veria mais a minha mãe. E eu nem tive a oportunidade de me despedir dela. Nossa, bom, eu embarquei. O avião decolou exatamente às 9 horas. Quando eram meio-dia, 1h da tarde, nós desembarcamos no Rio de Janeiro. Eu completamente perdido, sem saber o que fazer. Me imagino. Estava no Rio de Janeiro. Aí eu procurei um guichê de informações, perguntando como é que eu faria para ir em Autônia. Aí o moço para disse: ir aonde, pastor? Para ir aonde? Autônia. É uma cidade no Paraná. Sim. Eu pensei que ficava ali pertinho, lá no Rio de Janeiro. Não. Horas. A moça, o moço a quem pedi informação disse: olha, eu nunca ouvi falar dessa cidade. O melhor que você pode fazer, procure um guichê, né, dessas companhias aéreas e se informe como é que você faz para chegar em Autônia. Aí, bom, enfim, fui me informando, comprei passagem para São Paulo, comprei outra passagem para Londrina, né? E de Londrina, peguei um táxi na madrugada até Maringá. Em Maringá, peguei o ônibus que me levou até Autônia. Cheguei em Autônia na segunda-feira. Eu cheguei no Rio de Janeiro
a 1h da tarde, mais ou menos. Umas 20 horas, né, pastor, de viagem? Umas 20 horas teve, né? Exatamente. Aí cheguei a Autônia, fui muito bem recebido, muito bem recebido. Então, eu vim parar no Brasil desse jeito. Só que aí, eu cheguei em abril de 99, no dia 21 de abril de 2000, eu recebo a ligação: Elias, a sua mama foi embora. Ai, Tal Jesus! como o Senhor o disse, a mãe foi recolhida. Ai, pastor de Deus! Exatamente. Meu rei! Exatamente. Deus recolheu a Muito minha mãe. rápido! Exatamente. Então, eu perdi o chão. Mas enfim. Mas agora Deus me nos conte, o que consola. aconteceu com ela? Porque acho que tanto eu quanto as pessoas que estão ouvindo ficam curiosas. O que aconteceu com ela? Bom, a mãe ficou doente. Ela pegou uma pneumonia. Isso, detectaram a pneumonia mais ou menos aí, finalzinho de fevereiro. Então, desde então, começaram a combater, fazer a medicação e tudo mais. Minha mãe ficou mais ou menos uma semana hospitalizada, depois saiu, deram-lhe alta. Já estava em casa, em recuperação, já estava convalescendo e até já estava se preparando para voltar. Só que, quando ela tentou ir para o serviço, a direção da escola disse: não, você ainda está muito debilitada, fique mais alguns dias em casa. Minha mãe voltou para casa. Isso já estava ali no comecinho do mês de abril. E aí, parecia que mamãe estava mesmo recuperada. Mas, no dia 21, de manhã, mãe acordou toda alegre, fez os servicinhos dela doméstico, né? Lavou a louça e tal, preparou o café da manhã e tal, enfim. Mas, quando ela termina de preparar o café da manhã, ela diz para minha irmã, mais nova, que ela estava cansada, queria descansar um pouquinho. Como tinha um anexo, no anexo em que eu dormia, aí a mãe saiu, se despediu da minha irmã, foi no meu quarto, naquele quarto onde eu praticamente cresci, e deitou-se na minha cama. Nessa época, o meu irmão mais novo é que estava ocupando o quarto. Deitou-se na cama e estava descansando um pouco. Daqui a pouco, ela chama a minha irmã, que estava em casa, né? Ela estudava à tarde, estava em casa, a minha mãe chama a irmã, diz assim: olha, vai chamar o seu irmão, né? Vai chamar o seu irmão, aí ela deu o nome, vai chamar o seu irmão que eu quero conversar com ele. Mas a mãe quer conversar com ele o quê? Eu não sei se ele está na casa dele. Irmão, enfim. Aí a minha irmã sai de casa para ir chamar o irmão, né? E deixou a mãe sozinha, porque o pai foi trabalhar. Bom, ela estava em casa sozinha. A minha irmã foi correndo chamar o meu irmão, que não morava também muito longe. E aí, bom, pegou o irmão e voltou com o irmão para casa. Quando chegaram em casa, a mãe já estava morta. Meu Deus do Então, céu! enfim. E aí, Que a forte, vida pastor, que forte. é Porque verdade. eu falo sempre que eu velei minha mãe. Eu fui velando minha mãe toda vez que eu ia para a Argentina. Quando eu voltava, eu chorava como que era a última vez. E toda vez eu falava assim: hoje é a última vez, hoje, essa vez é a última. Mas quando realmente minha mãe ia falecer, Deus falou no meu coração: desta vez sim, você vai e não vai ver mais. Aí. E aí que o nosso espírito, o nosso coração fica Sim, sim, pedaços, em sim, pedaços. sim. Que Mas foi muito, tremendo. muito difícil e o pior de tudo é que eu não tinha um centavo no bolso. Claro. Eu não tinha condições de sair, de comprar passagem, vou lá. E, bom, enfim, foi muito difícil. Sim, Eu sim, sim, não sim, velei sim. a minha mãe. Não velei a minha mãe. Uhum. E até hoje, ainda assim, quando penso nisso, eu sinto saudade, muita saudade dela, porque eu cheguei onde cheguei, porque mamãe foi esse baluarte, assim, que me Amém. incentivou, me estimulou. Uhum.
enfim. Mas Então, sabe, pastor, aí eu vim parar no Brasil. eu vou falar para você uma coisa que falaram para mim, porque eu também não fui ver minha mãe quando minha mãe faleceu. Meu irmão falou: fica na sua lembrança com a mãe com vida, com a sua mãe orando, com sua mãe Amém. cozinhando. É muito triste Amém. ficar com a lembrança de uma mãe dentro de um caixão. Então, eu Amém. creio que É. até O nisso o Senhor me amor de poupou. Deus Sim, te é poupou, Binja. verdade. Com É. certeza. Eu Amém. fico assim admirada porque a gente conhece há muitos anos você e sempre a gente vê a parte que você vai ensinando, a palavra, mas conhecer o pregador, conhecer o missionário é outra coisa. É outra coisa. A gente descobre o ser É humano. É ser humano você. Você é um ser humano. Pastor Binja, pensando nesses canadenses que converteram lá, que pregaram para sua mãe, coração de sua mãe na obra missionária, hoje sendo transmitido a você esse chamado missionário, e quantos irmãos nos estão ouvindo e têm esse chamado missionário e sentem esse mesmo medo que você teve. E muitas vezes eles sabem que é Deus, mas eles preferem Sim, acreditar que é o homem. sim, Então, tem sim. que ter muita coragem para você falar sim para Deus. É Mas é muito verdade. mais gostoso quando Deus te pega e Ele te coloca. Ah, não, você vai ver como eu vou te colocar dentro da obra. Eu É pergunto a verdade. você, eu pergunto a você, nessa comparação de sua nação, de seu país, mesmo com guerras, mesmo com pobreza, hoje você está nessa nação do Brasil. Qual que é a sensação que você tem de estar neste campo missionário? Neste campo brasileiro, qual é a sensação que você tem de falar, Deus me escolheu, Brasil me escolheu, Ele escolheu certo, Ele te colocou na terra certa. O que você sente assim com relação ao Brasil? Ao vocês... Pastora, primeiramente, eu diria que mais do que eu estar no Brasil, né, eu creio que antes de eu ser missionário no Brasil, o Brasil fez a missão em mim, Glória a Deus, que lindo. porque não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho por essa nação. Glória a Deus. Porque, assim, eu quando cheguei, de fato, eu cheguei com uma bolsa nesse seminário, nesse instituto. Eu cheguei com uma bolsa. Mas essa bolsa, ela vinha dos Estados Unidos, da sede da Missão Betânia. A Missão Betânia mandava dinheiro para o Instituto Bíblico Betânia, na cidade de Autônia. Mandava dinheiro para ajudar os alunos que não tinham condições de pagar pelos estudos. Só que, por má gestão, essa verba foi cortada. Foi cortada exatamente no ano em que eu cheguei. Em janeiro, a verba já estava cortada. Como eu já estava com tudo pronto, o Instituto não conseguiu, ou melhor, achou por bem não me comunicar para que eu não desistisse de fazer o curso. Então Ai, meu esperaram, Jesus. exatamente, eles esperaram que eu chegasse. 2 semanas depois, que eu já estava mais ou menos ambientado no Instituto, me chamam na secretaria e me dizem, Elias, você não é mais bolsista. A sua bolsa foi cortada em janeiro. Acabou. Exatamente. Tivemos aqui alguns problemas de gestão e o dinheiro que vinha dos Estados Unidos já não está vindo. Então, você já não é bolsista. Você vai precisar pagar pelos teus estudos. Como as tuas mensalidades começaram a contar em janeiro, você já tem uma dívida com o Instituto. Então, você precisa cuidar para depois Trabalhar. quitar essa dívida. Então, a gente vai te dar o tempo necessário para você fazer, se organizar, se estabelecer, criar os seus vínculos de amizade e encontrar alguma maneira de você pagar essa dívida. Pastora Nancy,
eu entrei em parafuso. Claro. Porque eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Claro. Eu ganhava pouco, mas eu trabalhava e ganhava alguma coisa. Não era muito, mas para aquela vida simples que eu tinha, era o suficiente para eu continuar fazendo as coisas que eu fazia. Então, mesmo com todas as dificuldades, eu tinha mãe, tinha o pai, tinha os meus Claro. irmãos. Então, Estava na com a hora do família. aperto, eu tinha a quem recorrer para pedir É ajuda. verdade. De repente, eu me vejo aqui, me prometeram uma bolsa, chego aqui, não tem bolsa nenhuma, e eu não tenho nenhuma porta para bater, para pedir ajuda. Claro. Pastora, eu, de repente, comecei a chorar, não sabia o que fazer, e Imagina. só o fato de saber que eu estava endividado, isso já me incomodava muito, porque eu nunca fiquei endividado, né, de ninguém. Eu não gosto de dívidas. Até hoje eu tenho dificuldade de parcelar as Glória a minhas Deus. contas. Eu tenho dificuldade com isso. Que Então, de bom. repente, está me falar num valor que eu não sei quando e como pagaria aquela Claro. dívida. Claro, claro. Mas eu estou contando isso apenas para dizer o seguinte, né? Se dependesse de mim, eu teria voltado. Claro. Eu só não voltei porque eu não tinha condições de voltar para o Rio de Janeiro, marcar a viagem de volta. Eu não tinha condições. Então, no meio daquele desespero, só me restou uma coisa: orar. 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 Eu me lembro, como se fosse hoje, isso foi no mês de maio, né? Depois já de bater cabeças, de desespero e não saber sequer onde e para quem falar do que eu estava Claro. passando. Eu estava orando de noite, era um sábado, os meus colegas tinham saído para fazer estágio, né, nas igrejas. Eu estava estagiando mesmo lá na cidade de Autônia, então não precisei sair tão cedo. Uhum. Então, passei o dia orando, no meu quarto, triste, orando. À noite adormeci. Na madrugada eu tive um sonho. O sonho era muito significativo. Eu me lembro ter tido oportunidade de dar uma aula de escola dominical. Estava lá na igreja, dei a aula de escola dominical e a aula foi boa. Terminou a aula de escola dominical, em seguida começou o culto. Então, eu me sentei na congregação e o culto estava rolando. Na hora dos ofertórios, o pastor fez um apelo para a igreja. Isso no sonho. Gente, nós hoje vamos fazer uma oferta diferente. Tem no nosso meio alguém que está precisando desse dinheiro das ofertas mais do que a igreja. Então não tragam as ofertas para mim ou para aqui, para o púlpito. Levem as ofertas para aquele irmão que está ali. Aí ele aponta para mim. Eu disse, eu não estou acreditando que o pastor fez isso. Nem no sonho acreditava. Nem no sonho eu estava acreditando. Aí todos os irmãos vinham, jogavam o dinheiro no meu colo, aos meus pés, à minha volta, e iam jogando o dinheiro. Tinha um irmão que eu não consigo lembrar a face dele, estava assim ao meu lado, e ele chegou perto do meu ouvido e disse assim: isso aqui é só para te lembrar o seguinte, e Deus está levantando homens e mulheres neste Brasil que vão te sustentar o tempo que for necessário Glória a para você Deus. cumprir com a Aleluia. missão que o Senhor te deu. Pastora Nassi, eu acordei, uma paz invadiu o meu coração. Glória a Deus. Desde então, aquele desespero, aquela preocupação sumiu. Dali em diante, pastor, eu só sei dizer que o Senhor foi fiel. Aleluia. Fiel, 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 Glória a fiel, fiel. Deus. Nesse Brasil, eu não conheci as pessoas que investiram na minha vida. Eu recebi ofertas de lugares, dos lugares menos prováveis.
Meu rei. Até hoje, na minha conta, assim, até hoje eu lembro que na minha conta chegava dinheiro que eu não sei de onde vinha. Jesus. Anjos, Tem uma, anjos. é verdade, tem uma irmã na cidade de Presidente Prudente, eu não vou citar o nome da pessoa, por razões, bom, enfim, Sim, vou sim, sim. preservar a identidade Sem dela. problema. Eu fui passar férias em julho daquele mesmo ano, na cidade de Presidente Prudente, doei as minhas férias a uma igreja. No final das férias, alguém me ligou, dizendo: Elias, uma irmã da igreja, na madrugada, foi incomodada pelo Senhor e pediu para ligar para você. Ela disse que o Senhor pediu para que ela pagasse a sua dívida que você tem com o seminário, com o instituto. Até aí, faltavam 3 dias para o fim das férias. Eu não tinha comentado com ninguém que eu estava endividado. Glória a Deus. Aquilo me encheu assim de tanto. Irmã, e agora o que eu faço? Elias, não faça nada. Eu só estou te ligando para te dar a conhecer. Aí eu perguntei, quem é a irmã? Aí a irmã intermediária que ligou disse, olha, ela pediu para não te dizer quem ela é. Pastora Nancy, sem brincadeira, essa irmã primeiro pagou a dívida. Quando eu voltei para o instituto, depois do fim das férias, em agosto, eu encontrei que ela já tinha pagado a dívida de janeiro a julho. 2 semanas depois, ela pagou as minhas mensalidades de agosto até dezembro. Glória a Deus. Resumindo a história, essa irmã pagou os 4 anos da minha formação teológica. Até o 4º ano eu não sabia quem ela era. Aleluia. Ela não queria que eu soubesse quem ela era. Eu implorei. Claro, imagina. Curiosidade. Eu queria homenageá-la no dia da minha formatura. Claro. Aí ela aceitou e foi, enfim. Então, assim, toda a formação que eu fiz até hoje, se eu disser que eu trabalhei para pagar a minha formação, eu estaria mentindo. Meu Jesus. Na hora certa, Deus levantou as pessoas certas nesse Brasil inteiro. Por isso, a gratidão que eu tenho por esse país é indescritível. Então, eu hoje, estar no Brasil, mais do que qualquer coisa, eu me sinto em dívida com essa nação. O que eu faço neste país é muito pouco, perto do que o país fez por mim. Então, hoje eu entro na universidade para dar aulas. Algumas vezes já me perguntaram, mas Elias, você não estaria fazendo um pouquinho mais pelo seu país, dando aulas por lá? A minha resposta a essa pergunta sempre foi, olha, eu daria qualquer coisa para voltar para o meu país e servir. Mas, estando lá, eu ajudaria muito o meu país. Mas eu não consigo ainda pensar em como expressar a minha gratidão por tudo que o Brasil fez por mim. Porque o Brasil não fez só por mim, fez também pelo meu país. Então, hoje, estar numa universidade como docente é uma maneira de expressar a minha gratidão e dar um sinal para essa nação, né, que o investimento que esse país fez na minha vida valeu tanto a pena que hoje eu posso contribuir na formação de outras pessoas. Então, Aleluia. assim, a minha presença, o estar no Brasil hoje, é muito mais por gratidão mesmo, gratidão e criar condições para, na hora oportuna, nós irmos para Angola e também servir o nosso país de alguma maneira. Então, estar no Brasil, para mim, tem esse significado, né? Vai muito além do que
fazer aquela missão no sentido tradicional, né? Porque às vezes dá a impressão que o missionário é aquele que está no sertão, que está não sei aonde. Mas o meu campo missionário é o lugar onde eu estou. Amém. Eu Amém. entro, por exemplo, na universidade, eu vejo meninos que estão apavorados com as matérias, estão apavorados com a ciência, estão em crise com a própria fé diante do bombardeio dessas ideias, dessas teorias, dessas ideologias. Mas a minha presença na sala de aula tem sido motivo de consolo para esses Glória a meninos. Deus. Tem um menino, tem vários. Um dos meninos, isso aconteceu o ano passado, ele entra na sala, ele teria aulas de introdução à filosofia. E aí, ao entrar na sala, quem seria o professor dele? Sou eu. Ele entrou na sala, já estava em crise por causa da introdução à psicologia, introdução a uma Claro. outra disciplina. Ele já estava em crise, porque os professores não são cristãos, é óbvio. E aí vão puxando algumas teorias que chocam com a fé. E aí, de repente, o menino entra na sala para ter aula de filosofia mais apavorado do que já estava com as outras disciplinas. Só que ao entrar na sala, ele ouviu a minha apresentação, ele ficou curioso. Bom, esse professor de filosofia não tocou ainda na religião. Bom, o que se passa? Aí ele foi pesquisar, pesquisar e descobriu que o professor dele de filosofia é pastor. Na aula seguinte, o menino entrou na sala feito um furacão, me abraçou e começou a chorar. Glória a Deus. Pastor, aí me chamou de pastor, não professor. Pastor, você não sabe o bem que você me fez. Eu disse, como assim? Uhum. Eu estava a um passo fora da faculdade. Porque, primeiro, me diziam que a faculdade desvia as pessoas da igreja. Me disseram que a filosofia é a ciência do diabo. Aí eu entro na sala, preocupado e já em crise, querendo abandonar a faculdade, e eu descubro que o meu professor de filosofia, a pior das disciplinas, é um pastor. Pastor, você não sabe o bem que você me fez. Glória E aí a Deus. começou a contar a história dele. Eu não disse um A. A minha presença na sala, por si só, já é conforto, já é consolo, já serve de orientação. Quantas vezes, ao chegar na universidade, os alunos me cercam para pedir oração? Pastor, professor, por favor, ore pela minha mãe. Está passando por isso, por isso, por isso. Professor, ore pelo meu irmão. Está fazendo aquilo, 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 aquilo. Então, eu estou na universidade, eu não faço proselitismo. Eu não abro Bíblia e fico pregando para as pessoas. Mas as pessoas, por saberem que eu tenho O espírito que é em você, né? Exatamente. Então, as pessoas vêm, pedem ajuda, pedem conselho, pedem orientação, pedem oração, inclusive pedem que eu fale alguma coisa. Bom, enfim. Então, a minha missão está sendo feita exatamente ali onde eu estou. Então, eu só tenho que agradecer. Pastor, no Brasil. você sabe que a gente, quando é estrangeiro, né, como você, eu entendo perfeitamente o que você está nos contando. E sempre tem essas pessoas que chegam a gente e falam assim, mas não seria melhor você estar no seu país, né? Exatamente. Muitas pessoas, uma das coisas que eu vou falar aqui para os brasileiros que estão aí nos ouvindo, é que muitos não abençoamos a terra onde estamos. E na Argentina tem um ditado que diz: se você ama a terra amará você. Amém. Se você ama o lugar onde você está, ela te abençoará. É um ditado popular, mas tem muita verdade, porque uma das vezes que nós fomos renovar o nosso documento brasileiro, uma pessoa um oriental falou para mim assim: poxa vida, o Brasil é uma terra maravilhosa, muito abençoada. Só que os únicos que não sabem são os brasileiros. Ah, com certeza.
Eles não sabem. Eles não sabem. Mas eu creio que na sua história, pastor, que convicção, como Deus te conduziu. O que eu quero, assim, essa hora passou assim voando, nem deu para perceber que já passamos uma hora conversando. Porque você teve um chamado, a direção que já veio de uma oração de uma mãe que estava grata às missões, a missionários. Ela decide colocar um filho nas mãos de Deus para ele te colocar nas missões. E Deus, com sua potente mão, te coloca numa terra onde você está missionando de uma forma que talvez não seja sempre um púlpito, mas está sendo num lugar alcançando vidas, corações, salvando almas. Amém. Eu gostaria muito que você falasse uma palavra de tudo isso tão maravilhoso que você nos está contando. Eu queria que você viesse mais programas, porque queria que você falasse para essas pessoas que estão caladas, que ainda não se posicionaram para ser missionários, não missionários como você fala, de ir para outra cidade e passar fome, mas se posicionar como servo de Deus, de com a sua presença transformar vidas. Dá uma palavra assim para essas pessoas que talvez tenham um temor ou as dúvidas que você também teve, se era Deus que te chamava ou não. Ok. Bom, meus irmãos, eu vou resumir as minhas palavras no seguinte. O Pai que nós temos é demais, é demais. O nosso Pai nos conhece melhor do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele nos chamou, Ele sabe exatamente o que está a fazer. Fazer a missão, na verdade, é apenas corroborar com o que Ele já está fazendo. Porque eu sempre acreditei, e hoje mais do que nunca, o maior missionário não somos nós. O maior missionário é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas agentes que, por sua infinita bondade e misericórdia, nos levantou para sermos cooperadores com Ele. Então, Ele sabe o percurso que nós vamos trilhar, Ele sabe os obstáculos que nós vamos enfrentar, Ele sabe o que nós vamos precisar ao longo da nossa trajetória. E como Ele nos chama e nos confia tal tarefa, Ele mesmo vai nos preparar, vai nos capacitar, vai nos orientar, vai nos sustentar e vai fazer conosco a missão. Eu seria ingrato se em algum momento eu dissesse que eu sou capaz, que eu posso. Meus irmãos, eu me sinto ainda despreparado, mas, a despeito das minhas limitações, eu creio que o Senhor, todos os santos dias, Ele me levanta para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nas minhas incompreensões, às vezes até contra a minha vontade, eu já estive no púlpito em lágrimas por causa de um problema que eu deixei em casa por resolver, né? Mas eu não tive coragem de recusar, né, o convite que um pastor me fez para estar ministrando na igreja dele. Eu estava arrebentado por dentro, mas diante daquele convite, o Senhor me convenceu a ir. Eu fui completamente arregaçado. Mas quando cheguei naquela igreja, o que eu vi é para além da imaginação. Eu terminei de ministrar, a igreja estava no delírio na presença de Deus e eu em lágrimas chorando. Mas o que me consolou foi a palavra e o testemunho do irmão que veio no final do culto, me abraçou e disse: irmão Elias, se você não tivesse vindo e Deus não tivesse te usado como te usou hoje, eu e a minha família teríamos nos matado. Meu bem. Naquele instante, eu percebi. A missão não é minha, a missão é dele. Amém. Eu sou apenas um instrumento. Então, meu irmão e minha irmã,
que está na dúvida, não sinta medo. Lança-se no colo, nos braços do Pai. O Pai sabe exatamente o que está fazendo. O Pai sabe exatamente o que você há de fazer com Ele e onde Ele quer. Apenas deixa-se, abandone-se aos cuidados dele. Eu disse no começo dessa conversa que eu queria ser engenheiro. O meu sonho era ser engenheiro elétrico. Hoje eu sou pastor e sou professor. Meu irmão e minha irmã, eu não me arrependo de ter trocado a minha engenharia pelo ministério. Eu não me arrependo de ter virado as costas para tudo que ficou para trás, para estar hoje aqui fazendo as coisas que estou fazendo. Glória a Deus. Então, eu só posso lhe dizer, irmão, não sinta medo. Deus é fiel. Ele que começou a obra em nós, ele é fiel para completá-la. Então, não tenha medo. Se jogue no colo do Pai, que o Pai tem cuidado de nós. Amém. Pastor, eu vou fazer uma breve oração por você, te agradecendo com todo o meu coração e já te convidando para nós termos uma entrevista pessoalmente. Gostaria de fazer isso. Assim que acabar, nos permitir a gente sentar e poder fazer ter uma entrevista assim e que todos possam ver e que você possa continuar a contar e com suas palavras aumentar a nossa fé, porque isso é fundamental para quem quer caminhar na obra, para quem quer avançar como missionário, ou como obreiro, ou como pastor, ou seja lá o que for, para que o Senhor te chamou. Mas eu queria fazer essa oração te agradecendo profundamente, profundamente. Depois eu queria que você lesse as mensagens. Tem um aluno seu, que eu não vejo agora o nome, porque já subiu a mensagem dele. Ele disse que você abre sua aula explanando um versículo bíblico e com uma oração. Tem aula melhor que essa? Então, tem muitas pessoas que estão te cumprimentando, acredito que sejam seus alunos. Eu agradeço a todos os que estão aí nos acompanhando e o pessoal dos outros países que estão ali, pessoas do Peru e, como eu te falei, de México, que estão te assistindo, e também de Estados Unidos. Tem uma pessoa de Orlando que está te vendo, e também tem as pessoas da Espanha, que eles sempre vêm depois e eles deixam as suas mensagens acompanhando, e vários dos pastores estão sendo conectados através dos pastores da Espanha para que eu faça entrevista aqui no Brasil. Amém. Agradeço a Deus por esse ministério. Aqui caiu a minha fonte. Por esse ministério Betânia, porque meu irmão também trabalhou, meu irmão Alberto trabalhou para essa empresa, para essa livraria, para essa, como se chama, para essa gráfica, para essa instituição tão tremenda e abençoada. E o que você conta é tremendamente sobrenatural. Podemos continuar confiando no nosso Deus. Amém? Amém. Pastora, permita-me só também expressar o meu agradecimento. Quero agradecer, primeiramente, os meus irmãos em Angola, doutora Luzia da Conceição Milagres. Muito obrigado, muito obrigado. É um privilégio saber que está nos assistindo. Melhores saudações para a sua família. E um abraço para a nossa Faculdade de Ciências Sociais, o nosso curso de Antropologia. O meu sincero agradecimento aos nossos irmãos de Presidente Prudente, os nossos alunos da Uniesp na cidade de Mauá, o meu agradecimento aos nossos alunos da FAM, da FLAM, meu agradecimento a todos os irmãos que nos acompanham. Rosa Celeste, Santo André, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Tem muito elogio, pastor, aqui. Muita história muito longa, meu tio. Disse, Deus seja louvado, essa Betânia. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Muitos. Mas eu queria que depois você lesse, né? Deixe aí, compartilhe, Amém. né? Eu agradeço Amém. de vocês estar divulgando nosso programa, que vocês possam compartilhar com outros esse programa, que com certeza vai abençoar a muitos.
Amém? Muito Eu oro por obrigado. vocês, Amém. não vão embora, porque o pastor Binja vai orar por todos nós. Amém? Amém. Amém. Querido Senhor, eu te louvo pelo teu servo. Que bom, meu Deus, que a gente possa escutar esse versículo tão verdadeiro, que os teus planos são melhores que os nossos, que os teus projetos são mais amplos que os nossos, que os teus sonhos são melhores que os nossos. Nós vemos na vida do teu servo cumprida a tua palavra, como se cumpriu as promessas. Quanto medo ele teve, mas o Senhor carregou no colo como uma criança. Quanta dor ele sofreu, mas o Senhor desceu sobre ele com o bálsamo de Gilead e colocou sobre ele a alegria para ele ter força para prosseguir. Continue, Senhor, a curar o seu emocional, a dar forças para ele prosseguir, para que ele possa, Senhor, expandir mais e mais o teu reino. Obrigado por ver a tua glória na vida dele. Obrigado por ver Cristo na vida do pastor Elias Binja. Obrigado porque nós sentimos o teu poder e, Senhor, ficaríamos horas ouvindo, porque tão verdadeiro, tão íntima a tua relação com ele, a relação dele com o Senhor. Obrigado, meu Deus. Abençoa ele, a sua esposa, seus filhinhos, e que eles possam ser sempre, sempre abençoados, protegidos pela tua potente mão. Obrigado por esse privilégio que o Senhor me concedeu, de estar em contato com ele, de nos conectarmos de uma forma sobrenatural. O Senhor colocou ele na minha vida e eu te louvo, porque o Senhor colocou ele na vida de todos nossos ouvintes e eles estão sendo abençoados por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba sua oração agora, pastor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque mais do que qualquer coisa, é o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Pai, te agradecemos, porque nos propiciaste esse tempo tão maravilhoso, tão agradável, de uma conversa, ó Pai, tão significativa, que nos trouxe à memória, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito. Pai, eu te agradeço, porque é aqui que o Senhor me trouxe, é aqui que o Senhor é o servo. Mas, ó Pai, eu não me esqueci dos meus irmãos que ficaram além mar. No tempo oportuno, eu tenho certeza que hei de voltar para servir o meu país, para servir a minha nação, para servir os meus irmãos. Pai, mas enquanto estiver aqui cuidando e criando as condições para isso, Pai, eu quero te agradecer por todas essas pessoas que me cercam, que me têm abençoado e me têm dado oportunidade, ó Pai, de servi-los. Senhor, eu quero te agradecer pela pastora Nancy, pelo privilégio de sermos irmãos, sermos amigos, sermos companheiros aí nessa trilha pelo ministério. Quero te agradecer pelo seu esposo, ó Pai, pela sua família. Agradecer também ao Senhor, ó Pai, por todos esses irmãos que hoje abriram mão dos seus afazeres para estarem conosco. Pai, quero particularizar a doutora Luzia Milagre. Pai, sem palavras, a gratidão que eu tenho por esta pessoa, por tudo que fez por mim, ó Pai, na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Ciências Sociais, no curso de Antropologia. Quero te agradecer pela vida dela. E eu tenho certeza que hei de voltar e continuar o trabalho que lá comecei também. Pai, quero te agradecer pelos nossos irmãos que estão nos mais distintos lugares, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, na América Central. Pai, aonde quer que os teus filhos estejam, que a tua bênção seja com eles e em tudo que eles lançarem mãos para fazer, que eles sejam abençoados. Pai, tome-nos nas tuas mãos e faça de nós conforme parece bem aos teus olhos. Pai, olhe para minha casa, olhe pela minha esposa, os meus filhos. Pai, os assista em tudo, nessa trajetória tão árdua e tão complicada
mas certos de que o teu amor, a tua graça nos basta. Pai, em nome de Jesus, somos teus e o Senhor é nosso. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, Amém. muito, muito feliz. Feliz de você abrilhantar esse programa. Você trouxe algo tão especial. E mudou tudo, né? A gente falou, o que nós vamos falar? As perguntas que ia fazer ficaram de lado, porque o Espírito Santo conduziu esse programa. Amém. E isso que me satisfaz, estar fazendo a vontade de Deus, né? Eu queria só vos mostrar a minha menininha. Como se chama É ela? a Suzaninha. Suzaninha? Susana. Susana. Ela é brasileira? É brasileira, nasceu no Brasil. Ai, que linda. E vai ser professora também? Diga. Vai ser professora também? Vai ser professora também, Susana? Não, eu vou ser professora. Bem sincero. O que você quer ser? Eu vou ser modelo. Modelo? Quer ser modelo? Ah, pastor, vai ter que orar bastante. A sua tarefa vai ser árdua. É verdade. Que maravilha, pastor. Que bom nos lembrar o poder que tem a nossa oração. Como a gente ora e eu vou contar para você, porque eu não ia falar, mas eu tinha pedido o seu contato para uma pessoa e a pessoa achou que esqueceu e não passou seu contato. Mas eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero ter o pastor Binja no meu programa. Faz que eu entre em contato com esse homem, não sei como fazer. No outro dia, você me mandou convite pelo Instagram. Eu falei, glória a Deus, porque estar você aqui é de Deus mesmo. Amém. E eu estou muito feliz. O Gabriel muito também obrigado. Te agradece, ele estava ali mandando mensagem. Estão com meus filhos fazendo um trabalho também de workshop numa igreja. Então, tudo servindo ao Senhor, que é o melhor que nós podemos fazer. Pastor. Amém, amém, amém. Muitas graças, muitas graças. Deus abençoe muito, muito, muito sua vida. Muito obrigado. Pastora Nassi, a hora que precisar da gente, conte conosco, estamos aí. Amém, claro que sim. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e Deus abençoe o ministério que você está, do pastor Rubinho. Um grande abraço a todo esse ministério Cristo Centro. Muito obrigado. Poxa, eles têm um privilégio de ter você, hein? Que pérola preciosa. Que o Senhor abençoe. O privilégio foi meu. Poder rever a pastora e rever pessoas tão caras para mim, né? A Alba, por exemplo, de Presidente Prudente, está aí nos ouvindo. A família Cavalcante, o nosso abraço sincero. Rever esses irmãos, a Rosa Celeste, o nosso irmão Henrique também está aí nos assistindo. Sim, gente, a Selma também. Tanta gente. O pastor Jafé, enfim, gente, é um privilégio rever esses irmãos. Tem Josué que disse, você foi meu professor de filosofia, é um dos poucos que eu sinto saudade. Olha, a Andrea disse, sua história de vida é inspiração para muitos, lição de vida. Muitos dizem, olha, minha irmã de Argentina, a pastora, disse, que programa emocionante. Olha, como Deus aí, tratando no nosso idioma para que eles possam te compreender, hein? Amém, amém, então, muita amém. gente, Maria Estela, e aí vai várias pessoas que deixaram sua mensagem. Tem minha família da Argentina, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Ai, que bênção! Obrigado por estar sempre me apoiando. Eles estão ali firmes, me ajudando e oferecendo seu carinho e têm sido muito edificados com esse programa que o Senhor nos trouxe a ideia de fazer. Amém. Obrigado, Binja. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe muito. Obrigado. Muito. E ainda está de pé o nosso café aqui em casa, quando se preparar. Amém? Ok. Amém. Deus abençoe. Amém. Um forte abraço a todos. Obrigado por estar. Estarei presente. Meu abraço à família.
Compartilhem esse programa em YouTube. Pueden encontrar Pastora Nancy Duré, PRA.Nancy Duré. Y ahí vamos a subir el programa de você. Voy a escribir en español, voy a legendar para español y subir nuevamente en las redes para que todos puedan recibir esa bênção que nós recebemos hoje. Forte abraço. Muito obrigado. Você, pastor querido. Beijo. Tchau, pastor. Tchau, tchau, pastora.